vai contar um pouco pra gente, né, Ju, sobre a experiência que ela tá tendo com a criolipólise. Isso, Thelma, primeiramente, muito obrigada por mais uma vez a gente estar junta, né? Hoje falando de um tema tão bacana que muita gente ainda tem dúvida, muita gente ainda gostaria de conhecer. A minha experiência com a Crio veio desde lá de trás. A Crio, na verdade, chegou ao Brasil em 2011 para 2012. E eu comecei a trabalhar com a criolipólise em 2013, né? Alugando aparelho, conhecendo, fiz curso para justamente poder me inteirar da técnica e atender com tranquilidade, com realmente consciência ali do que eu estava fazendo. E daí fui desenvolvendo realmente ali o meu trabalho diante da tecnologia, da Crio. E me impressionei muito com os resultados, né? Porque até então, quando a Crio veio com essa pegada diferente de ser uma única sessão, então isso realmente foi uma coisa muito diferente dentro da estética, que a gente via de tratamento, de protocolo de várias sessões, que o paciente levava ali, às vezes, com você 1 mês, 2 meses. Então, a Crio, sessão única, né? E aí, realmente, vieram os resultados muito surpreendentes, muito bacana, o pessoal realmente gostando muito. E logo em seguida começou eu ali me apaixonar pela técnica, me aprofundar ainda mais nos conhecimentos. E daí comecei a ministrar curso, né? Que isso para mim foi uma experiência bem bacana. Consegui ali formar bastante turma, tem muita gente que já me conhece até por conta da Crio, né, antes de tudo. Então isso foi se tornando um diferencial para mim e fazendo com que eu tivesse realmente mais segurança, né, em atender, passar realmente para as pessoas todo ali a minha prática, né, que é justamente fazendo com que as pessoas também atendessem com essa segurança. Então, isso de 2013 para cá, já está, né, aí bastante tempo já da técnica. E a gente vê que ainda é um tratamento bacana, bem eficaz ao que ele se propõe, que é um tratamento para gordura localizada. E muita gente às vezes esquece disso, né? Acha que é para qualquer um, é todo mundo. E por isso começam às vezes a surgir dúvidas, por que para mim deu certo, por que para mim não deu certo. Depois a gente vai até falar sobre isso. Mas ao que ele se propõe, ao que a técnica se propõe, ela tem bastante eficácia, bem bacana em relação a isso. Então é uma técnica de congelamento de tecido adiposo, tecido subcutâneo adiposo, né, através de uma aparelhagem específica, que a gente realiza um vácuo, e ali depois a gente submete esse tecido a temperaturas negativas, justamente para a gente poder cristalizar esse lipídio, né? A gente muda toda aquela estrutura celular do tecido adiposo para a gente gerar um processo inflamatório e desse processo inflamatório a gente gerar a morte celular, a morte dessa célula de gordura, que é o que a gente chama de apoptose. Então é todo um processo fisiológico bem bacana, bem diferenciado que a gente consegue com a técnica. Legal. É assim, você falou da morte, né? Da morte das células. Das células. Das células, gente, das células. Das células, pelo amor de Deus. Como que elas são eliminadas? Elas morrem, como que elas são eliminadas? Então, é todo um processo, Sim, né? tá. Todo um processo. Primeiro, a gente submete ali aquele tecido, depois vocês vão ver na prática que a gente escolhe a área a ser tratada, né? Os aparelhos hoje no mercado tem N tipo de aplicadores, pequeno, médio, grande, enfim. A gente escolhe a área a ser tratada. A gente coloca lá a membrana de proteção, que vocês também vão ver, e aí a gente acopla o aparelho, inicialmente ele faz uma sucção. Alguns aparelhos aquecem a área primeiro, hoje em dia, né, isso não é obrigado, enfim, não tem obrigatoriedade, e até o aparelho que hoje a gente vai trabalhar não faz esse aquecimento inicial, a gente já começa a realmente impor ali naquele tecido temperaturas baixas. Então, ao primeiro momento, aquelas células, porque na verdade, assim, é uma área, né? A gente não está congelando um corpo todo, por isso que seria determinada área de tecido adiposo, de gordura localizada. Então, aquela área, né, aquele percentual de células que entraram para dentro, né, entraram ali dentro do copinho, dentro da manopla e foram sugadas, elas vão começar a ser congeladas. E aí esse processo todo aí realmente da fisiologia da criolipólise. Existe a cristalização ali dos lipídios, existe realmente ali uma mudança da estrutura das células, aquela célula sofre transformação. Num primeiro momento não vai ocorrer isso a gente está falando em 12 horas a 24 horas, inicia-se um processo inflamatório, que é chamada paniculite fria, que é justamente a inflamação do tecido subcutâneo. Se eu estiver falando alguma coisa que esteja esquisita, me fala, tá? Enfim, é a inflamação do tecido ali adiposo, que realmente a gente está objetivando isso. E essa paniculite, essa inflamação
vai ter um pico até o 14º, 15º dia. E aí é onde começa realmente essa apoptose, essa morte dessas células. E como a morte, né, como um tecido diferenciado que está ali, sem função e sofrendo toda essa mudança na sua estrutura, o nosso organismo, as nossas células de defesa vão ali para justamente remover aquele corpo estranho, né? O nosso sistema imune. E aí vão vir os macrófagos, fazer toda ali a fagocitose, limpar realmente, como se fosse mesmo um corpo estranho, né? E aí a gente consegue essa eliminação pelo nosso sistema linfático. Então, por isso que eu falo, não existe milagre. Não existe você deitar hoje numa maca, fazer a crio, e amanhã você sai toda poderosa. Não, é um processo fisiológico e muita gente vendeu isso de forma ilusória, passou isso de forma errada para o paciente. Muita gente ainda vem com essa expectativa e infelizmente não é dessa forma, né? Isso é fisiologia, isso é um processo, isso é estética. Estética é ciência, não é milagre. Infelizmente, milagre na nossa área ainda não existe, né? Vamos ver, quem sabe, né? Então Quem é esse sabe um processo. dia. Entendi. Então, assim, quem que pode fazer a criolipólise? Por exemplo, uma pessoa que tem muita gordura abdominal, ela é bem concentrada, ela pode fazer? Temos, olha só, a indicação da criolipólise, como qualquer outro procedimento estético, seria para um paciente que estivesse no seu peso ideal ou próximo a esse peso ideal, né? Como se você chegasse hoje, fosse lá no médico, ó, vou fazer agora quero ser submetido a uma lipoescultura. Um médico com bom senso, né, priorizando os resultados, ele vai indicar que você realmente esteja no seu peso ideal. Vai te dar a dica lá, olha, vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos reduzir esse peso até para o trabalho dele se tornar mais evidente, se tornar mais bonito, né, ter realmente o resultado que ele almeja. E na estética deveria ser a mesma coisa. Seria esse perfil de paciente que você deveria se apresentar para a gente. O paciente que chega dentro do seu peso ideal ou próximo a ele, que realmente tivesse gordura localizada, para a gente poder corrigir na estética, seja estética, né, outros procedimentos ou a crio, que é o nosso assunto. Então a gente realmente iria ser para essas pequenas áreas, que a gente consegue fazer várias áreas corporais, depois eu vou falar sobre isso, mas é esse perfil, dentro mais ou menos desse perfil. Um paciente que tivesse uma alimentação bacana, né, que ele tivesse perdido já o peso que ele gostaria de perder, mas determinadas áreas ainda ficaram ali, porque a gente tem as chamadas áreas de depósito de gordura, que está aí muito prevalecendo por conta da nossa genética, né? São áreas mesmo que são difíceis quando a gente emagrece, da gente mobilizá-las. Então aí que entraria a estética, aí que entra a crio com resultado magnífico. Seria esse perfil de paciente. Por que algumas pessoas não conseguem ter resultado? Isso é uma questão, assim, complicada, porque a gente vê de tudo, né? Tem gente que ama criolipólise, tem gente que, eu fiz, joguei dinheiro fora. Talvez aquele paciente não tivesse perfil para crio. Isso é a primeira coisa para a gente poder analisar. Talvez ele não tivesse perfil para crio. Outra coisa é o paciente não achar que aquilo é milagre, que ele vai fazer criolipólise, pronto, vai sair daqui, vai uma vida desregrada, alimentação ruim. Não que tenha muita relação a ver com isso, até porque houve uma morte celular, independente se você está contribuindo para isso ou não. Houve por conta do frio. Mas a gente sabe que você consegue potencializar os efeitos de um tratamento estético com hábitos alimentares saudáveis e com atividade física, né? Que é o gasto energético, na verdade, o gasto da gordura ali. Então, assim, é uma parceria, um conjunto de fatores. Por exemplo, a gente já sabe que a gente está gerando uma inflamação. Aí o paciente está fazendo uso de anti-inflamatório porque ele está com uma torção no tornozelo. Isso também acaba bloqueando todo o processo. Então, são fatores, na verdade, que têm que ser interpretados, até numa anamnese, tem que ser ditos, né? Ao invés de simplesmente o profissional, vamos lá, vamos fazer crio, vamos ver o lado financeiro, até para você não queimar a técnica, não se queimar como profissional e você realmente manter a crio como um dos melhores tratamentos para gordura localizada. Certo. Quais são os lugares do corpo agora que podem fazer a crio? Tudo. Vamos embora. A gente, né, lá atrás, quando a técnica surgiu, você até perguntou em relação a isso, né? As áreas mais comuns, sempre as mais procuradas, abdômen, inferior, superior, flancos, a gordura das costas, que a gente chama aquela gordurinha do sutiã, Sim. interno de coxa, subglútea, que é aquela chamada bananinha, né? Que chamam ali aquela área que fica abaixo do bumbum, Sim. culotes, joelho, faz muito em mamas, em homens, região de pubis, né? O famoso Lamonte de Vênus, né? Que você está pensando até o nome, esse nome mesmo. Hoje a gente já tem aparelhos, né?
com aplicadores específicos para papada, bochecha. Então, assim, bochecha, área com gordura localizada. Ao invés de você fazer bichectomia, você pode fazer uma criolipólise, por exemplo, entendeu? Caraca, na bochecha. Que aí você vai ficar estilo Angelina Jolie. Então, assim, tem várias áreas. Gordura localizada, tá te incomodando, o aparelho acoplou, teve percentual de gordura para sugar, e aquilo é gordura. O profissional tem que interpretar se aquilo ali não é pele, se não é flacidez. Porque aí também pode queimar por conta disso. Se não tiver um tecido adiposo ali, que a gente está realmente, é o foco, ali pode ter queimadura que você está sugando sua pele para dentro da manopla. Então, assim, sugou, teve tecido adiposo para técnica, qualquer área hoje em dia a gente consegue fazer. Tá bem livre em relação a isso. Muito bom. Bom, já que assim, pode fazer em tudo, né? Até na bochecha. Você vai querer? Eu vou querer, claro. Gente, eu vou fazer uma sessão de crio hoje, a Juliana vai fazer em mim, e ela vai explicar como que é que ela vai fazer, do que eu realmente preciso, aqui no meu caso, como que vai ser, como né? funciona, como né? funciona. O paciente chega, primeira coisa assim, o objetivo dele, né? O que ele realmente ele quer, né? Lembrando que criolipólise é para homem, para mulher, então por isso que eu tô falando, o paciente chega. Então tem que saber realmente, e juntamente com isso, em conformidade com a minha opinião, que muitas vezes, né, até a aplicação, o posicionamento da manopla, a gente consegue pegar determinadas áreas de uma forma para ficar mais bonito depois o contorno corporal. Então, junto com o objetivo do paciente, junto com o que ele precisa, o que ele gostaria, qual área ele gostaria de ser tratada, a gente entra num consenso. Olha, porque às vezes abdômen, tem gente que só acha inferior e superior. A gente pode acoplar a manopla de forma, né, na vertical, então fica mais bonito, dá um contorno mais bacana, então isso a gente indica. Então o paciente chega, a gente faz uma avaliação, na verdade essa avaliação já é prévia, como a gente já tinha te avaliado, né, até para quando o paciente chegar, ser realmente para poder fazer a sessão. Então já é uma avaliação prévia, onde a gente vai ver se o paciente realmente não tem contraindicação, dar todas as explicações realmente da técnica, né, informar, enfim, é esse momento mesmo de a gente tirar a dúvida do paciente. E o dia que ele chega para a sessão é o dia de medidas, né, a perimetria e fotografia, que a gente vai fazer tudo com você. E aí a gente delimita a área, o paciente em pé, a gente faz ali a marcação da área, para quando ele deitar, essa área não se perder, né? Porque às vezes está lá, espalhou o abdômen, você não sabe nem a área mais que queria anteriormente. Então a gente delimita a área bonitinho, e aí a gente, né, o paciente lá, tranquilo, você explica. O profissional é importante entender o que ele está trabalhando, fazer, sentir, né, o que é, como é o procedimento, porque tem paciente que, dói, não dói, então é importante você vivenciar isso com um profissional, até para você passar essa tranquilidade para o seu paciente. Então, quando você deitar ali na maca para poder fazer o procedimento, você vai estar ciente de tudo que vai acontecer. A gente vai sugar, vai sentir um incômodo, que não é dor, é o incômodo inicial da sucção. Depois disso, a gente vai gerar ali umas temperaturas, né? A gente vai chegar temperatura não negativa a princípio, mas vai gelando até a gente negativar e aí adormecer a área. Porque o frio realmente dá essa sensação de anestesia, né? Então, é todo esse procedimento a gente explica, a gente vai fazer depois com você, para a gente poder explicar para todo mundo mais ou menos vivenciar essa experiência da crio junto com você. Gente, vocês vão poder assistir essa demonstração prática de criolipólise na íntegra, acessando o site, tá? O esteticalivetv.com. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para vocês poderem assistir o vídeo, tá bom? Vai ser muito legal, muito maneiro. Então, Ju, continuando aqui, assim, quanto tempo leva uma sessão de criolipólise? Então, esse é um protocolo que, na verdade, a gente define de acordo com a área de aplicação, né? A gente trabalha em média de 45 minutos a 60 minutos por área. Eu não faço 45 minutos, apesar até de estar em literatura. Minha média de tempo por área de 50 minutos a 60. Isso após uma anamnese, a gente vai avaliar realmente o percentual de gordura, áreas menores, com menos percentual ali, com menos tecido subcutâneo adiposo, a gente consegue até menos tempo. Até justamente para poder proteger em relação a uma possível queimadura. Mas em média é isso, 50 minutos a 60 minutos por sessão. Certo, entendi. Assim, há um tempo atrás a gente via que os preços da criolipólise eram um pouco elevados, Sim. né? A gente vê que os valores estão diminuindo, né? Como que a cliente que chega
que vai procurar a criolipólise, ela sabe se é de confiança, se aquele valor que está muito baixo, ela pode confiar naquela profissional? Sim, você está falando um ponto bem importante, né? Hoje, infelizmente, deram uma banalizada não só na crio, mas em tudo, né? Você vê realmente todo mundo priorizando o preço, quanto você deveria priorizar valor, né? É valor. Você está pagando ali, mas ali é saúde, estética é saúde. Então você tem que ter ali realmente isso na sua mente, não só, o preço é esse, pronto, é promoção. E na época, realmente, o que começou meio a desvalorizar um pouco a crio, começou primeiro pelos sites de compra coletiva, que a gente realmente tinha isso, né? E aí até foi tirado, foi proibido, felizmente, porque com certeza eles ganhavam no volume, então não tinha esse tempo de uma anamnese, esse tempo realmente para você conhecer um paciente e indicar ou não a criolipólise. Então era a criolipólise, chegou, deitou, tchau, e foi o próximo, e assim foi. Começou um pouco banalizado aí. E reduzir valor. Não que a redução de valor seja ruim de tudo. Não, isso tornou a crio acessível para outras pessoas também que não tinham a possibilidade de fazer. Só que, analisando pelo lado da técnica, é um aparelho de alta tecnologia. A gente hoje tem N marcas, o valor mais acessível de aparelho, mas ainda é um aparelho caro. O que a gente usa, né, para realmente proteger a pele anti-queimadura, que é a manta anti-freezing, é uma manta hoje que custa em média de 50 a 70 reais. Então a gente vai somatizando. Mesmo que você não tenha comprado o seu aparelho, seja um aparelho locado, o aluguel acabou barateando, porque muita gente comprou aparelho e muita gente virou locador de aparelho, então isso também barateou, né? Isso faz até com que o profissional consiga colocar uma sessão mais em conta. Mesmo assim, existe o custo. Existe o custo do aluguel, existe o custo da luz, né? A gente tem que colocar isso tudo na ponta do lápis, seu dia de trabalho, a membrana que você vai usar, que é descartável. Então, se uma membrana, vamos parar para pensar o mínimo, se uma membrana em torno de 50 a 70 reais, se você olhar uma criolipólise a 90, você tem que desconfiar. Então, assim, o paciente, ele tem que ser ativo em relação a isso. Ele dizer, eu não sabia. Eu acho que essa fase já passou, Thelma, entendeu? Eu acho que hoje a pessoa tem sim responsabilidade e à medida que ele não pode simplesmente se basear pelo preço das coisas que ele vai se submeter. Então isso é um ponto, a gente desconfiar do muito barato, a gente procurar a procedência do profissional para fazer criolipólise hoje. Antigamente, lá atrás, quando eu comecei, existia ali uma especificação dos profissionais que poderiam fazer crio. Hoje, por não ser uma técnica invasiva, hoje é o profissional da estética. Só que esse profissional tem que ser habilitado. Não adianta você alugar um aparelho, a pessoa que vem trazer o aparelho para você te ensina, liga, desliga um botão e você vai lá e aplica. O profissional tem que ter habilitação naquilo ali. Cursos, enfim, tem que realmente estar preparado para poder atender o paciente. Então tem uma série de coisas pro paciente vir a pesquisar antes dele se submeter à técnica, que é valor muito baixo, se o profissional é ou não habilitado, se aquele aparelho ali realmente tem Anvisa, além da Anvisa, se é um aparelho que passa por manutenção constante, que isso tudo, e realmente tem responsabilidade o paciente em relação a isso. O paciente, ele pode perguntar, ele chegar assim para profissional e falar assim, você é realmente habilitada? O seu equipamento tem o certificado da Anvisa? Ele pode chegar nisso e perguntar? Claro. Alguns profissionais colocam diploma na parede, enfim, né? Mas isso aí não é regra, né? Só que assim, quando você faz um curso, né, uma especialização, você tem certificação daquilo. E o paciente pode e deve perguntar, não tem que se sentir intimidado. Se eu estou oferecendo um tratamento X, Juliana, você tem habilitação nisso? Isso é normal, isso aí eu não vou, pelo contrário, me sentir... Eu vou saber que você, nossa, é uma pessoa interessada, uma pessoa que já se informou. Para mim, que estou trabalhando dentro ali da legalidade, isso não vai me intimidar de forma nenhuma. Então, ok, Thelma, tenho sim habilidade na técnica, faz o aparelho... de mostrar, com certeza. O aparelho sim tem Anvisa, eu te mostro aqui a nota fiscal, porque as pessoas que locam o aparelho para você, ele tem que trazer o aparelho com a nota fiscal, com ali toda a certificação ali que o aparelho passa por manutenção. Isso é normal e o paciente não tem que se sentir intimidado de pedir, de perguntar, de questionar. Isso faz parte, é uma pessoa realmente consciente, não tem o menor problema em relação a isso. Por isso que eu estou super tranquila de fazer a criolipólise com você. Que bom, né? Que bom!
Gente, então é isso. As dicas que a Juliana deu foram maravilhosas. Acho que esclareceu bastante as nossas dúvidas. Espero que sim, né? Sim, esclareceu, sim. Dúvidas que as pessoas têm no dia a dia, sim. né? Muitas pessoas ainda indagam em relação a isso, quantas sessões pode fazer. Lembrando, CRIO não é pacote. CRIO a gente prioriza como sessão única. Obviamente, dependendo ali do percentual de gordura, há necessidade de repetir naquela área, mas respeitando ali de 2 meses a 2 meses e meio. Então é outra coisa, esquece aquele tratamento convencional que você vai ser submetido a sessões e mais sessões, a pacote, todo mundo adora essa palavra, né? Quanto é pacote de CRIO? E não é assim, é alta tecnologia, é um tratamento diferenciado que tem que se manter dessa forma, diferenciado. Ju, obrigada. Foi muito legal, muito bacana essas explicações que você deu pra gente. Muito esclarecedor tudo isso. Principalmente para quem quer fazer a criolipólise ou para quem, né, quer trabalhar com a crio. E agora vai ser minha vez, né? O que você vai fazer? Vamos fazer. Primeiro, um privilégio te atender, né? Olha, que honra. Vamos fazer criolipólise. A gente já te avaliou, né? Vamos fazer aí abdômen inferior para dar uma reduzida na gordurinha que está te incomodando. Vamos fazer abdômen inferior, então, você vai ficar lá 1 horinha congelando, né? E a gente vai filmar tudo, mostrar para todo mundo aí acompanhar como é que é criolipólise, desmistificar quem tem medo. Isso. Vamos lá? Todo mundo acompanhando a gente. Então é isso, gente. Vamos lá agora para assistir a demonstração prática, tá lá no site. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês assistirem na íntegra a demonstração prática da criolipólise com a Juliana Neves. Tá bom? Vamos lá? Vamos embora. Beijo.